Nós não entrávamos nessa seara. Outra, nós fazíamos o seguinte, o cliente, fazíamos um contrato, tudo é um contrato, né? O contrato nosso para a elaboração do projeto é este, agora nós podemos fazer visitas técnicas, isso a gente vende em um outro contrato. Então, nós achamos que tem que ser feito visitas de tanto e tanto tempo, assim, daí um contrato à parte, daí é por hora técnica do profissional que vem aqui, seja um colega, seja eu, seja quem for, vem aqui. Mas, eu vou dizer, na maioria das vezes a gente não larga o osso, você sabe, é filho da gente, né? A arquitetura é filho, então você vai, você quer, contrato e não contrato, você vai porque você quer ver aquilo bem feito. Então, às vezes, não pagam isso. Mas a equipe de obra, a gente não trabalha com isso, com a obra, mas nós temos muitas pessoas agregadas de empresas que nos dão esse feedback, parceiros. Mas nós não temos isso, não queria ter isso, mas se pudesse ser isso, como na época que foi feito o MASP em São Paulo, onde a Lina Barda fez o escritório dela dentro do edifício, seria maravilhoso. Mas ela fez lá porque o marido dela era o Pedro Bardi e tal, né? Ou então como o Lelé fazia, o Lelé tinha lá o instituto dele, depois que ele saiu da Rede Sara, formou o instituto dele, e a obra do Lelé era ligada diretamente à execução. Então ele tinha uma aproximação muito grande. Então ele fazia, na maioria das vezes, não todas, a obra. Porque ele tinha a fábrica de argamassa armada, essas coisas todas. As peças mesmo no canteiro, também montava pequenas fábricas dentro. Né? E ele tinha a possibilidade, devido ao contrato que abrangia, porque você sabe que é onde você ganha dinheiro, onde é a obra. Projeto sempre é difícil, né? Então, eu acho que aí possibilitava fazer as experiências que às vezes você em projeto não tem. Então, às vezes eu brinco, não sei se vocês são daqui de Brasília mesmo, todo mundo? Não. Há muitos anos atrás, aquele palácio que está na frente do Itamaraty, que é o da Justiça, que tem uns arcos assim, assim, ele não era assim. Ele era um arco pleno e revestido de mármore. Até um dia que no governo do Aparecido, eu acho que o Oscar voltou à tona aqui e tal, daí ele disse assim, eu quero mudar. Mas isso só se faz no Brasil. Se fosse na Europa, nos Estados Unidos, não faria nunca, porque aquilo ali teve um dispêndio de recurso enorme. Tanto que vocês um dia, por curiosidade, eu acho que ainda é assim, se vocês olharem à frente, onde tem aqueles arcos, se olhar a parede do fundo, ele ainda o arco é assim. Fizeram só na fachada. Então aí tinha mármore branco. Mas aí, aquela coisa do arquiteto que já tem um determinado nome, que é conhecido, que ele se dá o direito de dizer assim, não, eu quero isso e tal. Porque nos grandes escritórios europeus, não digo grande em tamanho, só grande no sentido de produção rica e tal, eles às vezes vão fazer um nó estrutural, eles fazem uma maquete 1 para 1, mas isso tem que ser pago, gente. Então eu quero fazer uma estrutura, eu vou fazer uma maquete da estrutura. Isso eu lembro que quando eu trabalhei logo em Brasília, no projeto de Tucuruí, da hidrelétrica, foi a primeira investidura assim, minha num complexo imenso de engenheiros, onde que eu tive que me posicionar como arquiteto e para que eles respeitassem o arquiteto. E graças a Deus aconteceu isso. Mas lá, naquela época, não tinha AutoCAD, não tinha nada disso. Então tinha uma área do paramento da usina, que era o paramento era um muro, que ele tem um vertedouro, onde sai a água e tal, aquela coisa inclinadona e tal. Tinha um português que estava aqui, um projetista, que a gente chamava, não era nem engenheiro, nem técnico, era um projetista. Ele fazia maquetes, ele fez uma maquete de todo o corte, com os ferros, todos, ele fez a maquete da estrutura, da armadura da estrutura, para que os engenheiros pudessem inclusive ver, porque tinha problema, que às vezes você não vê num desenho, de espaçamento, onde entra concreto, etc, etc. Então, isso, num escritório nosso, por exemplo, que é um escritório pequeno e tal, é difícil. Às vezes a gente quer fazer, a gente faz porque nós queremos fazer. Eu gosto de fazer, não faço um projeto de nada se não tiver uma escala feita em papel, papelão, tem que ter. Eu não gosto dessa coisa que a gente está aqui, isso aqui é aquele que faz assim para a gente ver volumes e tal. Não, eu gosto de ver aquilo feito
Você corta um papelãozinho, né? Você faz aquilo, não precisa estar fazendo uns acabamentos nem nada, mas para você ter uma ideia de como que aquilo se comporta como estrutura e como volume no espaço. Porque essas coisas de perspectivas, isso tanto essas de agora que se faz esses rendering, como você fazia antigamente à mão, é um enganation total, né? Dá pra se torcer bastante. Daí o cara pega, olha, claro, distorce, né? Eu acho que é um recurso maravilhoso, sim, é um recurso maravilhoso. Porque como você usar AutoCAD, usar outros sistemas para fazer projetos e tal. Mas o cara que sabe, eu sei disso, porque nós tínhamos um desenhista na TEMAG, na época que eu trabalhava lá, que ele era impressionante. Ele sabia o que ele dizia. Ele dizia assim, olha, eu quero assim, assim, ele fazia, ele desenhava a lápis. Ele estava, quando veio o tal do AutoCAD, ele estudou para ele, foi mamão com açúcar. Ele aprendeu uma técnica de um computador, mas ele sabia o que estava representando. O que acontece é que hoje, muitas faculdades, etc., já impõem o aluno a fazer esse negócio com AutoCAD, com não sei o quê, e o cara não tem nem geometria descritiva, não sabe nem o que é projeção. Vira cadista, né? Vira cadista. E mal cadista. Porque o bom cadista é aquele que sabe o desenho, o que ele, se eu estou fazendo um corte, estou fazendo na horizontal, que é uma planta, vertical, né? Sabe? Tem que saber isso. A forma de apresentar, eu já passei por vários momentos da minha vida, que vocês vão passar depois também. Eu passei, na época que eu comecei a desenhar com 13 anos, 12 anos, já começava a desenhar, porque eu fiz uma escola técnica, um curso de edificações, na escola técnica no Paraná. Então nós tínhamos uma aula de desenho de arquitetura, desenho arquitetônico. E tinha um autodidata, um senhor polonês, que ele era maravilhoso, ele dava aula, foi ele que me fez fazer arquitetura, porque naquela época você é criança praticamente, ela tinha 14, 13 anos lá, então o que você quer ser? Eu disse assim, eu quero ser engenheiro, porque eu gosto de fazer... Ele disse, não, mas isso não é engenharia, isso é arquitetura. Mas não tinha onde pesquisar, não tinha nada. O único nome que a gente sabia de arquitetura era Oscar Niemeyer, por causa de Brasília. Não sabíamos de nada mais. E daí a arquitetura, daí eu fui buscar, ver o que era, e eu vi que realmente era arquitetura. Mas aquele homem, ele tinha toda uma formação que não era acadêmica formal, mas que ele criou. Então era incrível, você chegava lá, ele dava um projeto para você desenhar, etc. Foi aí que eu comecei a descobrir o que seria arquitetura. Então, na escola técnica, depois eu passei no vestibular de arquitetura, depois quando eu fiz o meu mestrado, aquela coisa toda. E é assim que a gente faz. Então, naquela época nós desenhávamos com tira-linhas o primeiro. Você sabe o que é tira-linhas? É um negócio que é assim, duas pecinhas de metal, e você pegava tinta nanquim, que tinha um conta-gotas, colocava a tinta ali, tinha um parafusinho no tira-linhas, você parafusava mais, fazia mais fininho. Fazia um pouco mais grosso. Então, tira-linhas. E tinha um tira-linhas, que se chamava tira-linhas maluco, para fazer topografia. Ele era doido. Você colocava, daí você ia na curva de nível e você vai fazendo assim, sabe? Então ele fazia aquilo. Depois veio a caneta Grafos. Caneta Grafos, nossa, que maravilha. Você sabe o que é Grafos? Aquela caneta que tem uma pena e que ela abre assim, era alemã. E o problema é que o nanquim sempre dava problema, então você tinha que raspar com uma gilete para que a tinta saísse e tal. E você desenhava com a Grafos. E a Grafos dava um acabamento maravilhoso. Quando você fazia uma parede, tinha linha de cá, essa linha, encontrava certinha. Depois da Grafos veio uma caneta que era aquela ponta redonda, que deve existir por alguma por aí, que era Oxford. Então aquela caneta Oxford também, daí já vinha separado, 01, 02, os traços. Mas aquilo era um inferno. Você ficava assim, tocando punheta nela o tempo todo, assim, para sair a tinta, sabe? Daí até sair a tinta da dieta cuja. Daí você parava um pouquinho, se você não tampasse, então você secava de novo. Então te dava um ódio. Eu na minha casa, eu desenhava em casa, que nem vocês devem fazer isso. Eu estava no meu quarto, aquilo, eu tinha que entregar o trabalho no dia seguinte, eu desesperado, peguei as canetas, joguei tudo pela janela para fora, depois vim à noite com uma lanterninha lá para voltar, porque eu precisava da caneta, né? Bom, o que eu fazia assim agora? Eu vou lá pegar a caneta, daí com a lanterna, chegava a canetinha, né? Depois dessa Oxford veio outras variáveis delas, que foram, né? Até chegar nesse
AutoCAD, nessas coisas aí. Então existe um procedimento naquilo que era uma ferramenta. Como o Geralinhas era uma ferramenta, como o AutoCAD é uma ferramenta. Ao que você conhece, aquilo que é de... Um dia chegou aqui no meu escritório, já faz uns 3, 4 anos ou mais, um casal, um menino e uma menina alemães, e ele queria ficar aqui, queria trabalhar lá no escritório comigo. Daí ele me mostrou um desenho. Eu olhei o desenho, disse, isso aqui é AutoCAD, né? Eu disse, não, isso é desenho feito à mão. Porque na Alemanha nós não podemos, na faculdade, apresentarmos os projetos feitos pelo AutoCAD. Você tem a matéria, você fala tudo, mas você tem que desenhar. Eu olhei, o desenho era uma perfeição, coisa de alemão mesmo. Perfeito aquilo, sabe? Até eu confundi, pensei que fosse um AutoCAD aquilo. Maravilhoso. Então, eu acho que as ferramentas, depois vai mudar, vai ter outro programa, outro não sei o que, tudo bem. Mas o pensamento, aquilo não adianta, isso tem que ser feito. E desenhar, tem que desenhar. E montar o croquis à mão tem que ser, porque nós somos mais rápidos que a máquina. Se eu estou pensando no volume, eu estou lá, riscando, é muito mais fácil do que você pegar, põe lá, vou pôr uma curva, não é essa curva, é essa curva. Então você tem que fazer a mão, tem que fazer a mão. Alguma pergunta a mais? Todos estão cientes disso? Esse piso é o quê? Qual é esse aqui? Fugê. Ele pegou um mais barato, de construção mais barata, que não era esse homem para fazer, era o mesmo que faz as casas do Kogan, ele faz para mim também, sabe? Mas é um piso antiderrapante, é um piso interessante. E eu conheci o Fugê, eu quando era estudante, eu trabalhei em Curitiba com um arquiteto que já faleceu, que era um grande arquiteto que levou a arquitetura modernista para o Paraná. E ele trabalhou em São Paulo com o Franz Reto e fizeram Edifício Itália. Sabe qual é o Edifício Itália aqui do lado do Copan, assim? E as fachadas todas são em Fugê, daquela época. É com essa pedrinha, essa coisa assim. Mas aqui houve uma mudança. Dentro ali era para ser placas de concreto, daí colocaram madeira. Aí a questão deles, mas tinha sido acordado que seriam placas de concreto. Tudo seria placas de concreto. Mas eles... Seria o mesmo placa de concreto lá fora? Isso, isso. Era tudo contínuo, assim, igual. Mas daí eles não quiseram. E a madeira dá problema aí, porque ela levanta. Quando a madeira aqui, Brasília tem um problema nisso. Tá ótima a madeira, né? Anda de madeira. Tudo. Mais alguma informação que vocês queiram? Eu não entendi o que você falou na hora do interior. Esse foi você que fez ou você contratou? Eu disse não. É quando a gente faz o interior. Quando eu faço um projeto, como vocês devem fazer, vocês vão dizer, aqui está a sala e tal. Vocês já mais ou menos estabelecem o layout de como vocês vão... Claro, porque você não... projeção. Você não diz assim, essa sala tem 10 por 5. Não, você tem que usar e tal. É isso que a gente faz. Mas depois, eu gosto muito, isso é uma coisa que eu gosto, que ao invés de contratar um decorador, faça o proprietário. Eu gosto que o proprietário tenha um peso, não que eu não vou, se me pedirem eu vou fazer. O Frank Lloyd fazia isso, né? Mas só que o Frank Lloyd pregava a cadeira no chão, depois tirava pregava o cinzeiro em cima da mesa, porque chegava lá a moça, tirava e falava, aqui. Sim. Tem essas coisas assim, nossa, a gente sofre de toque, né? Nós todos. Então, sorte, com bom gosto, né? Por exemplo, tem horas que não dá para contar tanto com a sorte. O Philip Johnson e o Mises, quando projetaram aquele prédio na Parque Avenue, que ele ficou recuado e tal, né? As persianas que descem por trás têm os pontos que ela deve parar. 1/3, 2/3 e tal. E fica um painel por fora, né? Não é eu chego lá, abro do jeito que eu quero. Ou eu abro de pouquinho, ou abro esse, ou abro aquele. Já é tudo porque é a questão da composição do prédio, né? Então eu acho que no caso do interior tem que ter a participação. Mas claro que às vezes eles perguntam, e tal, eles perguntam, isso é normal. O que mais, gente? Como você acha que a gente tem que tentar melhorar esse processo de obra aí que você falou? De obra? Você trabalha com obra? Também. Não, assim, eu sou coordenador de obras no escritório de São Paulo, não sou daqui. Você não é daqui? Não, eu sou amigo dos meninos aí, vim aqui visitá-los. Você coordena a obra lá, você é arquiteto já? Sou arquiteto. Uhum. E
Eu vejo essa dificuldade que o arquiteto tem até na hora de desenhar, nessa relação com a experiência de obra, na hora de trazer para o desenho. Participei da equipe de projeto durante um tempo também, então, fiquei em executivo um tempo, mas hoje sou em obra. E me interessa muito saber como é o processo de outros escritórios de outras cidades, como eles tocam as obras. Lá a gente tem uma equipe especializada em obra. Eles fazem obra, né? A gente fazia gerenciamento, hoje a gente só faz fiscalização. A gente só gerencia quando a consultora está indo mal, a gente puxa e termina a obra por nossa conta. Mas... É que aqui na nossa experiência não é assim aqui. Talvez tenha escritórios que façam isso, mas o nosso especificamente não faz isso não. Como eu te disse, nós temos, porque como tem obra pública, a gente não pode fiscalizar. Mas e residencial comércio, corporativo, bar? Aqui em Brasília, não sei como é que é em São Paulo, aqui em Brasília não pagam nem... A gente vive, né? Você é um cara que tem que pagar a tua comida, teu carro, teu combustível. Né? Aqui eles não fazem, querem economizar até no... Então não te pagam. E nós temos um problema, que não sei se alguém faz isso ou não, mas eu tenho que falar isso. Aqui existe, a maioria dos escritórios de arquitetura recebem um valor que se chama RT, que é tal de reserva técnica, que fui descobrir depois o que era isso, eu pensei que fosse outra coisa. E você especifica uma cadeira, vai lá, ganha. Aí o arquiteto cobra o projeto assim. Para ganhar RT. Daí nós, por exemplo, porque nós não entramos nessa, não queremos. Chega para fazer um projeto, diz, quanto é que custa esse projeto? custa 10. Ele diz, não, aquele fulano lá faz por 3. Só que, claro, muito mais. Ele leva muito mais. Muito mais. É uma relação muito desonesta. Muito mais. Eu fui esses dias para ver as lojas, para poder encomendar antes de ir com o cliente, para fazer as compras. Aí no final, todo mundo pedindo para fazer cadastro. Não, gente, a gente não trabalha com isso, não trabalha com isso. Aí o cara, você vai ver, você vai mudar. Tipo assim, você vai ficar pobre, você vai ter que entrar no sistema. Você não trabalha, então toma esse cheque. Agora eu falo, aconteceu comigo há muitos anos atrás, uma loja chamada Ornari, que tem aqui, tem em São Paulo, tem uma loja muito grande, me ligou dizendo o seguinte, olha, o senhor tem um cheque aqui. Eu disse, mas cheque de quê? Ganhou! O senhor especificou uma mobiliária aqui e tal. Eu disse assim, especifiquei para uma obra pública. Né? Mas então o senhor é disso, o senhor tem que receber, senhor. Eu disse assim, e se não receber, o que acontece? Se aí volta para a fábrica. Assim, então um momentinho, eu dou a resposta. Eu liguei para um amigo meu, que ele era diretor do Hospital Pediátrico da UNB, ali na L2, e eu disse assim, escuta, vocês aí recebem doações, porque às vezes é ligado à universidade, não? Eu disse, aqui a gente recebe tudo porque não tem nada. Eu disse, então um momentinho, liguei novamente para o Ornari. Ele disse assim, olha, eu queria que esse cheque fosse depositado nesta conta assim, do Hospital Infantil, da UNB, parará. Ele disse assim, mas não pode. Você não pode por quê? Esse é para o senhor. Eu disse assim, bom, é meu? Ele disse, então eu quero dar para eles. Mas eu não quero que passe meu nome, eu quero que vá direto. Olha, foi um inferno, porque depois eu fiquei fiscalizando para ver se eles depositaram. Porque, claro, era uma obra pública. Eu ganhei aquele negócio, porque aquele dinheiro não é meu. Aquele dinheiro é público. Né? Você não está fazendo uma obra pública? Aí, por que não? Mais certo que vá para uma entidade pública. E foi difícil aquilo, sabe? Para que eles entendessem e tal, porque criou esse tipo de comportamento. Agora, a obra que você está falando, eu não sei porque a gente não trabalha assim ligado diretamente à obra. Então, quando é a obra pública, nós não podemos ser os fiscais oficiais. Tem que ser outro escritório, outra empresa, porque aqui diz que tudo tem. Então, nós não fazemos. Mais residencial. Nas residências, normalmente, eles, quando contratam, é por visita técnica. Você não amarra um valor no contrato inicial? No inicial não, porque eles não aceitam. E lá no Casa Parque, por exemplo, como é que vocês fazem? Lá no Casa Parque existe um contrato de visita. Lá existe um contrato de visita. Eu não gosto de visitar muito, mas tem. Sabe, mas existe. Um dos assuntos que você falou hoje também, que a gente estava conversando ontem no bar, inclusive, era justamente sobre essa relação de projetos interiores, se a gente faz ou deixa o cliente humanizar por conta própria e tal. Mas você orienta o cliente.
Não, eu também coordeno o departamento de interior desse escritório, mas então você orienta o cliente. A gente faz uma coisa, não é uma coisa que você falou, é incisiva, é uma coisa, uma construção em conjunto, é uma construção em conjunto com o cliente, com várias opções, que agrade desde a parte estética quanto ao gosto também e tal, e a gente faz um gerenciamento de interior, então a gente é responsável se vem com produto com problemas, se o fornecedor não entrega, a gente assume o prejuízo, enfim. Sei. É um outro outro esquema. Outro esquema. Mas também não, se o cliente não quiser, a gente não faz, não é uma coisa imposta assim. Mas é um departamento novo que existe no escritório, a gente percebeu depois que a gente começou a fazer as obras como um todo, numa linguagem total, melhorou significativamente a coisa como um todo, sabe? A gente teve alguns problemas no ano passado de casas que a gente estava fazendo e o cliente tinha uma amiga que vinha de uma formação de interiores mais diferente. Não, rococó, com aquelas diferenciado. E a gente percebeu que ficavam duas linguagens diferentes. Né? Então a gente começou a ver que se houvesse essa formação de um todo, o produto final ficava muito mais interessante. Era o que o Frank Lloyd fazia. Ele gostava de desenhar até a cadeira aqui lá para dentro. O Cisa faz um pouco disso, então está com a camisa do Ibéria Camargo aí da fundação. Ele desenha até a luminária, a porta, a sinalização e tal. Era um pouco disso. O Cisa, assim. eu conheço muito o Cisa, lá de Portugal, conheço ele, estive lá e tal. E ele tem esse tipo de formação ainda, que é antecessor da minha, claro, ele é de uma geração antes da minha e tal. Que é da geração atual daqueles grandes arquitetos portugueses, que é o Fofão, que teve ano passado aqui, o Eduardo Souto de Moura, essa turma toda, né? Ele já tem um pouco diferente, mas o Cisa ainda desenha, ele faz os croquis dele, que é aquilo, realmente ele é... Sim. Mas o Frank Lloyd Wright desenhava mesmo o mobiliário, mesmo querendo ou não querendo. Eu estudei... Que ele era o melhor mesmo, né? Quando eles apresentaram ele... Ninguém vai fazer melhor que eu, então vou fazer. Apresentaram ele numa festa uma vez, para um grupo lá, disse assim, eu queria apresentar o arquiteto Frank Lloyd Wright, o melhor arquiteto da América e tal. Ele disse, da América não, do mundo. Mas ele falava isso sério, né? Ele falava em tom de brincadeira. Mas tem alguns aqui que são assim, sabe? Aqui na nossa seara aqui do Brasil, tem uma entrevista do Frank Lloyd no YouTube, é bem antiga a entrevista, né? Muito, até ruim a qualidade. Mas dá pra ver ele falando, ele fala assim, eu sou o herói americano. E fala sério. Ele tinha mania de fugir com mulher de clientes. Porque ele convencia aquela coisa e tal, de repente já ia embora, pegava a mulher e ia embora. Tinha esse, ele depois voltava para parafusar a cadeira. E dizem que tinha um problema grande, porque ele era uma pessoa mal-humorada. Então ele, tanto que lá naquele Talezinha, aquela coisa, depois teve uma casa que ele fez lá que morreu a mulher dele, o filho e tal, porque teve um índio que pôs fogo, né? Porque o índio não suportava mais, pôs fogo, morreu, a mulher queimada, foi uma mudança na vida dele. Mas a gente aqui não tem esse tipo de experiência para te dizer, sabe? Você conhece, você é de São Paulo? Não, eu sou de Cuiabá, na verdade. Mas você é de São Paulo capital? Tá lá? Tô lá em São Paulo. Você conhece aquele edifício garagem do aeroporto de Congonhas? Sim. Aquele é projeto nosso. Foi um trabalho muito legal, feito em conjunto. Eu ia praticamente, semana sim, semana não, a São Paulo, tinha reunião com os engenheiros, calculistas e tal. Tudo que foi definido naquele projeto, não foi porque o arquiteto dizia que era ser isso. Primeiro começamos com a estrutura de concreto, depois uma estrutura só metálica, depois um misto que chegamos a essa conclusão, porque o Maffei, que era o projetista de estrutura, um homem incrível, uma vivência incrível, disse assim, não, vamos fazer o corte do terreno, jatear, ela tinha problema do lençol freático, ela tinha problema do canteiro de obras, ela tinha problema não sei do que, então vamos usar pré-moldados, vamos fazer as vigas, fazer o interior, vamos fazer metálico. Eu sugeri, vamos fazer metálico o interior. E daí vem todas as vigas prontas, eles compravam em Minas, chegavam lá, só montavam, colocavam os painels, os guindastes na posição certa, tinha as peças pré-fabricadas já em aço, em ferro, em concreto protendido, alveolar que vencia o vão, porque lá o vão era 15 metros por 7,5,
Por que 7,5? Porque eu queria que os 5 do carro para cá e os 5 de cá, o pilar ficasse no meio, não na ponta. Você já viu que tem pilar na ponta, é horrível se manobrar e tal e tal. Então tudo foi estabelecido, ainda mais daquela forma toda curva, era horrível. Mas foi um trabalho feito para e passo com ele, conosco em projetos e a empresa construtora. Legal. A empresa que na época lá foi a Camargo Correia que fez. Então, junto a Camargo ia decidindo as coisas, porque claro, a gente tem que reconhecer que a empresa, a grande empresa construtora, como a Camargo, tem seus métodos e tal, e a gente tem que tentar se adequar e adaptar aquilo. Mas dentro de uma forma muito transparente, muito honesta, nunca um pessoal de engenharia disse assim, faça isso, faça assado, não, sempre foi respeitando tudo aquilo que a gente queria. E daí quando eu disse assim, olha, eu quero que o paisagismo seja feito pela Rosa Clias, assim, e a iluminação com a Esther. Daí veio a Rosa com o Luciano Fiaschi, e eu já tinha decidido como eu gostaria de fazer. Todo piso de granito solto elevado, e embaixo os caimentos, para não ficar calçado assim, né? O caimento por baixo, e daí ela trabalhou, inclusive lá ela fez esses jardins de pedra, que me inspira muito, sabe? Os jardins de pedra, essas coisas todas. E em relação à viabilidade econômica, você geralmente faz algum estudo, assim, ou... Isso, a viabilidade de uma casa é mais fácil, né? Porque o cliente sabe o que ele tem, a disponibilidade dele, e o que ele tem disponível, se ele vai pegar emprestado ou não, e você sabe o valor médio do custo de uma casa. Isso a gente tem isso. Agora, quando você pega uma obra diferenciada, aí é mais complexo. Aí tem caso dessas. Essa aqui não, essa aqui a gente tinha, ele sabia o valor dele, ele sabia quanto que ele poderia gastar, e a gente, só que ele podia gastar mais, pelo jeito que ele começou a inventar mais coisas, ele podia gastar mais. Mas vocês fazem esse processo de concorrência, de equalização dos orçamentos, por exemplo, tentar a viabilização da obra? Nós, por exemplo, entregamos um projeto recentemente, onde que nós temos até os levantamentos de preços de tudo, só não tem BDI, não tem o BDI, não tem outros valores que as empresas construtoras cobram, não estou lembrando agora, administração, mas está numa BDI, né? Administração, não? BDI é o lucro. O lucro, só não tem isso. O resto, nós chegamos, esse aqui é um Cória. Casa. Cória, não é casa, é prédio comercial. São Cória. Nós temos isso vai custar X. Nós temos a parede revestida, como está isso aí custa X. Agora, o valor daquela mão de obra, aquilo nós não colocamos porque nós não... A não ser que ele contrate um orçamento. Mas daí nós temos que trabalhar com orçamentistas. Nós não temos lá no escritório um orçamentista sentado, porque isso não é o comum nosso. Mas nós temos equipes de orçamento que podem desenvolver isso para a gente. Mas quando você faz o projeto, você já está tentando amarrar a construção. E aí com quais construtoras você trabalha? Ou é empreiteira? Quais são as empresas que você trabalha? Às vezes sim, às vezes não. Não a empreiteira, mas os fornecedores sim. E não é para ganhar o... Como é que é? RT. Não é para ganhar RT, mas a gente vai atrás, porque eu procuro um material, eu quero um material que não só me agrade, mas que seja adaptado àquilo. Estou projetando. Agora, a construtora em si, a gente sugere muito, sim. Às vezes, tem tal empresa, isso a gente sugere. Então, mas é só sugestão. Entendi.